está planície de iluminação também, né? Então, ele coincide, se você observar, né, visualmente, com uma boa parte do território. É isso, mais as áreas verdes, né, mais aqueles 30%. Está incluindo na legislação. Muito obrigado. Agora tem mais um questionamento também. Ficou uma dúvida. Questionamento da Cláudia Esmeniz. Por favor, aguarde. Cláudia Esmeniz. Quero mandar um abraço a Cláudia, nossa amiga. Sobre o PIDES, minha grande preocupação é que a área que será ocupada é rural até hoje. Então é rica em áreas brejosas que são importantes, pois funcionam como esponjas, fazendo com que a água escoe, não causando enchentes. Com a expansão urbana sobre o rural, perderemos parte importante desse serviço ambiental e que com as mudanças climáticas bem na mão, contrária da sustentabilidade. E essa área deveria ser ocupada não com blocos concretos para aumentação asfáltica, postes e uso aéreo, etc. Mas sim com um plano socioambiental que atende às necessidades locais e não investimentos que irão atender ao público que não trará nenhuma entidade com o sistema geral. É verdade. Acredito que a ganância imobiliária, junto com o governo negacionista, só teremos perdas ambientais. Muito me admira o Unicamp ser parceiro nesse plano. Palavras dele. Cláudia Esmeniz. Planejamento e envolver do bem isso. Reforçando, né, a legislação ela traz 10% a mais de permeabilidade e ela traz também uma característica interessante, que é o sistema de lazer. A partir do momento que ele se torna um sistema de lazer, ele é obrigado a se manter 90%, né? Na legislação ainda existe aqui no artigo, 90% desse sistema tem que continuar permeável. Isso também é importante para garantir, né, os grandes eventos aí extremos, né, de chuvas intensas, né, que vivemos nessa semana. E não é a competência da nossa secretaria, mas eu vou falar um pouco. A CEINFRA, né, a Secretaria de Infraestrutura, coloca, né, na parte do dispositivo de drenagem, a manutenção da vazão natural. Então, ao se promover o projeto de parcelamento, se medido a vazão atual, a vazão, o escoamento superficial, subsuperficial e a vazão da drenagem atual. E quando ele vai fazer o empreendimento, ele tem que manter essa vazão. Então, o secretário está aqui, né, para poder responder, mas é basicamente isso. E aí ele tem que promover dispositivos que vão segurar a velocidade dessa água para não ter nenhum tipo de eventos de enchente. Então, isso também está previsto na legislação. Como vai ser feito o cálculo da permeabilidade? Tem aquela senhora, parece que ela tem uma dúvida. A senhora, por gentileza, a senhora não se sentiu satisfeita, se identifique, por favor, e traga a sua dúvida. Novamente, meu nome é Ernestina Oliveira. Eu tenho uma pergunta, eu estou com uma dúvida com questão essa coisa da permeabilidade, né? Eu estou vendo aqui no projeto de lei, eu até fui consultar, porque eu falei, eu acho que mudou alguma coisa e eu não estou sabendo. Mas em todas as zonas, aqui a permeabilidade do lote mínima é 20%, não 30%. A permeabilidade maior é na lei que foi pelo PLC 88, que eu não lembro qual é o número da lei, que aí aumenta, mas essa lei não se aplica ao PIDES, é só na zona de expansão urbana, e o PIDES é zona urbana. Então eu quero saber, eu não entendi, mudou no PIDES ou não mudou no PIDES? Vamos lá, Tina, muito obrigada pela colocação. A gente tem a permeabilidade de áreas verdes, sistema de lazeres e áreas de alagamento, tá ok? De manchas de inundação, mas a gente tem também a permeabilidade dentro do lote. Quando vocês vão aprovar a casinha dentro do lote, a gente tem que deixar uma área permeável, porque às vezes é sua grama, é seu bloco entretravado, é o seu jardinamento. Então, dentro do lote que nós aumentamos a permeabilidade também. Tá? Então é 20% dentro do lote e a gente aumentou para 30% a permeabilidade do lote, fora as áreas públicas.
Quero esclarecer que, conforme nós dissemos, hoje, nesse momento, estaria terminando a audiência. Mas como nós tivemos aqueles 12 minutos que nós fizemos a prorrogação para a colocação, nós vamos prorrogar por 12 minutos também a audiência. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Rapidinho também. Tem um questionamento aqui do pessoal que eles estão interessados em saber quando se vai ter a segunda audiência. Eu não posso responder, porque eu sou presidente da Comissão de Legalidade. A minha alçada é agora. O senhor não tem como solicitar isso ao presidente? O presidente está dizendo ali que fará. Tá, então o presidente da casa vai... Essa audiência... Então, como o projeto está na pauta na quarta-feira, que se retire o projeto da pauta na quarta-feira. Isso! Muito bem! O projeto está na pauta da legalidade, sem que se tenha, porque aí a participação consulta fica distorcida. E esse foi um dos questionamentos que eu fiz, inclusive em relação a essa comissão, porque o projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Legalidade, e essa audiência deveria ter sido feita antes da reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, que esse projeto foi aprovado. Na verdade, a tramitação do projeto vai seguir o ritmo legal. Apesar de não ser obrigatório, nós vamos realizar uma segunda audiência antes da votação do mérito e antes da apreciação do projeto pelas comissões de mérito. Comissão de Finanças e Orçamento, Política Urbana, Meio Ambiente. Antes de chegar à votação na segunda discussão, haverá sim uma segunda audiência. Perfeito. Mas para quê? Para apresentação do projeto? Parece que o rapaz tem um questionamento. A segunda audiência que eu perguntei foi para Por favor. apresentação do projeto popular. Gil, você tinha uma pergunta? Foi? Identifique-se, por favor. Gilberto. Não, eu tinha uma questão, enfim, é difícil saber qual que é o momento de colocar as questões, porque é isso, né? A gente está discutindo há muito tempo. Mas sobre a questão do cálculo de permeabilidade do lote, enfim, quando for fazer parcelamento, etc., como é que vai ser feito isso? Porque isso não está previsto detalhadamente ali no texto da lei, como que seria feito esse cálculo? Pega a área que a pessoa vai empreender, aí faz joga água lá, calcula quanto tempo leva para entrar. Isso qual que é a base de cálculo que vocês usam para saber como que depois vai se manter esse nível de permeabilidade? Outra coisa que uma pessoa ali da plateia estava perguntando sobre a outra proposta que foi feita aqui do plenário de a gente ter um espaço para apresentar as propostas da população como contraproposta aqui. Para responder a questão da permeabilidade, então vou tentar ser um pouco didático aqui na fala. Imagine que você tem... A gente entende, a gente não é burro, não! Loteado, vai ser transformado no loteamento urbano. O que é feito? 30% desse sítio, uma área de 20 metros, 30% dessa área vai ser destinada à área permeável. Todos esses 20 mil metros. O que é considerado área permeável para a gente e para o Estado? Uma área com vegetação. Então, eu tenho que ter uma vegetação que a gente chama de área verde. Né? Então, são muitos nomes, muitos conceitos, mas é a área que tem vegetação, é a área de permeabilidade. Tá? É isso que a gente considera como área de permeabilidade dentro do loteamento. O que eu acho que a Tina levantou, a explicou, esses 20% que você está falando, Tina, é dos 20% do lote. Né? São prédios, não são casas, né? Não pode ter casa. Mas mesmo assim se mantém os 20%. Mesmo assim se mantém. Mas você não... Mas, Tina, só esclarecendo que independente de ser prédio ou residencial ou horizontal, não pode. Então, o prédio ele vai ter que respeitar sua permeabilidade no lote. Pela ordem, eu acho que o Vitor não entendeu a pergunta que o Gilberto fez. Porque o Gilberto, você mencionou
que a permeabilidade, após o loteamento, após a construção, teria que manter a mesma permeabilidade inicial. O Gil está perguntando como que se faz o cálculo dessa permeabilidade inicial para que depois se tenha esse dispositivo, essa exigência que você está mencionando, seja de fato cumprida, né? Porque toda vez que você põe uma norma, você precisa ter algum critério de comparação para ver se essa norma está sendo cumprida ou não. Tá, entendi agora. A sua questão é com relação à drenagem. Teve que ser didática com você. A drenagem é assim, como é feito hoje. Todo o lote, toda a área do sítio, vamos supor, tem um córrego que chega no sítio, ele é o fundo, né, ele é a parte mais baixa. Então, como é feito no projeto, ele se mede qual é a vazão hoje daquele córrego. Então, ele tem uma vazão lá de 1 metro por segundo, 2 metros por segundo. Ele tem essa é a vazão natural dele, porque tem a certa permeabilidade que o terreno absorve hoje. A partir do momento que você impermeabiliza e você tem a estrutura do lote que são feitos os tubos de drenagem, aquela água tem uma outra velocidade que também é medida em projetos de drenagem. Aí o projeto de drenagem vai medir aquela velocidade, vai lá 5 metros por segundo no tubo. Chegou e com volume X. Ele tem que chegar naquele ponto mais baixo do córrego que estava a 1 metro por segundo a 1. E aí são os dispositivos que são as lavões de detenção, de contenção, que vão reter essa água por um tempo, segurar essa água por um tempo, né, que vai diminuir a velocidade e depois ela é liberada, né, pelo vertedor, de uma forma mais lenta e segurando a vazão. Não sei se era nesse sentido a sua resposta. A prefeitura vai lá medir em cada Não é a prefeitura. Não é em cada lote. Tá? Não é em cada lote. É na área que vai ser loteado. E quem faz isso, né, são os projetistas de drenagem. Não é a prefeitura. Quem avalia é a prefeitura e o Estado, tá? Não é só... Quem avalia o projeto de drenagem é o Estado. E depois vai para a prefeitura, que ela valida isso aí. Mas aí, eu estou respondendo, mas não é a Secretaria do Seclimas que responde isso aí, né? Teria que ser a Secretaria de Infraestrutura, tá? Que poderia trazer mais informações. A pergunta, Vitor, eu entendo que a pergunta está sendo assim, quem garante, quer dizer, quem dá o alvará, quem faz a fiscalização, como que isso é no regulamento, entendeu? Porque, Deixa só. Tudo bem, só para deixar claro, não respondeu, tudo bem, obrigado. Não, a gente está aqui para responder. Deixa eu só deixar claro para vocês. Calma! Qual é o seu nome? Desculpa. Gilberto. É o seguinte, quando tem uma área, um sítio, e vai ser loteado, lá tem todos os seus córregos, tem as planícies de inundação, tem o sistema de lazer que o loteamento é obrigado. Só um minutinho, calma. E nós temos os viários. Nesse projeto de cálculo que a Secretaria de Infraestrutura faz com relação à drenagem, ele vai desenvolver, olha, eu preciso de quantas bocas de Diga-se, boca, Thelma, só tem uma funcionária lá. eu preciso de uma escada de água para não acontecer alagamentos. Este projeto ele é aprovado pela Secretaria de Infraestrutura. Todo projeto de loteamento ele passa pela Secretaria, a gente tem um grupo de análise de loteamento que é o GAL, é composto pela INDEC, SANASA, Secretaria de Infraestrutura, transporte para via ou viário, onde vai ter o piso mais compactado, enfim. Todo o grupo de análise de loteamento faz um parecer técnico, e este parecer técnico é encaminhado ao GRAPOAB, que é o grupo do Estado de São Paulo que aprova o loteamento. O GRAPOAB certificando que esse loteamento pode ser aprovado pelo município é quando o município faz o decreto. E aí a gente não entrega o termo de recebimento de obra desse loteamento se ele não cumprir aquelas exigências que estão no decreto. E, consequentemente, eu no urbanismo não libero a licença para construir a sua casinha se não tiver o Santander está lá. Então, a parte de drenagem é a Secretaria de Infraestrutura. Isso é canalização, não permeabilidade. Muito obrigado. Complementar a resposta. Aí que eu queria lembrar, e só complementando o que está Mariana, a questão da SPM também é uma coisa que a gente não tem em legislação, então não tem como eu cobrar o agricultor disso, e essa lei ela traz a SPM. O que eu trago de importante, já que o tema entrou em drenagem, não é a nossa, o Seclimas que fala, mas eu vou destacar. O que a gente tem hoje com a organização é a poluição difusa. Então essa água no meio urbano, ela corre pelos tubos e ela leva toda a poluição do meio urbano para os córregos, certo?
As SPMs que estão sendo previstas no sistema de drenagem, elas têm o objetivo de atenuar esse problema. Então, os jardins de chuva e essas lagoas agora, elas podem ser exigidas nesse formato de SPM, vão trazer dispositivos que vão reter, vão segurar essa poluição que se usa hoje. Então, também é um capítulo importante aí da legislação. Pela ordem, senhor presidente. Um minutinho só, vereadora. Nós estamos já quase terminando. Tem uma pergunta aqui da internauta. A senhora vai ter o tempo. A Cláudia me diz, complementou com mais uma pergunta. Qual é o entendimento da Prefeitura dos benefícios ambientais desse plano de ocupação do Distrito de Barão Geraldo, invadindo áreas rurais? Isso aí eles querem responder, né? Respondendo a pergunta da Cláudia, essa área ela não é rural, ela é urbana. Hoje, se o PIS não for aprovado e o proprietário da área entrar com um protocolo na Prefeitura, ele pode construir prédio até 12 andares, ele pode construir condomínio fechado, ele pode construir tudo, mural, tudo. Enquanto o PIS não for aprovado, ele já pode fazer isso. Então, com o PIS, isso deixa de existir. Os prédios passam no máximo 7 andares ou 4 andares na área de expansão e é proibido condomínio fechado mural. Então, hoje a área já é urbana, não é rural. Vereadora, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, eu tenho só uma questão aqui, voltando na questão da moradia de interesse social. Olhando o projeto, né, ele cita que não é permitido empreendimento de interesse social, né, baseado na lei 312. E também, ao mesmo tempo, né, ele também consta na lei, aqui no projeto, que empreendimentos de interesse social, o artigo 20, inciso 8º. Então, eu gostaria de saber da secretária se a lei fala que vai ter interesse, mas não é permitido, né, e qual lei seria baseada para construir essa moradia de interesse social. E a outra coisa, eu gostaria de saber se também na lei tem alguma previsão da ampliação dos equipamentos públicos na região de Barão Geraldo, como, por exemplo, o CS do Real Parque, a ampliação do CS Village e também a construção de novas escolas e creches, ali equipamentos públicos que serão responsabilidade da Prefeitura, uma UPA, como está sendo questionado aqui também. Obrigada, posso responder, presidente? Então, é assim, a gente está incentivando neste artigo realmente promover a habitação de interesse social, inclusive, né, sendo vertical, porque o horizontal fechado a gente não quer esses condomínios mais fechados, integrando preferencialmente o uso misto. Então, para você trazer aquela área habitacional com comércio embaixo, equipamento público embaixo do prédio e área residencial para interesse social. É que a Lei 312, eu faço aqui de novo, reforço, ela traz um adensamento muito maior. Ela estabelece um coeficiente de aproveitamento muito maior do que a gente está tentando restringir. Hoje é 7 pavimentos. Na Lei da OPAB, se eu permitisse que a Lei da OPAB fizesse dentro do PIX, ela poderia fazer 9 pavimentos, 8. Então a gente não estaria respeitando um pleito das oficinas de restringir aos 7 pavimentos. Então, assim, é só deixar claro que a Lei da Coab é um outro modelo de edifício, um modelo urbanístico totalmente diferente. Mas qual modelo será adotado, então? Então, o que ele pode fazer é habitação de interesse social, respeitando os 7 pavimentos, deixando o uso misto, ele pode fazer interesse social lá. Mas eu tenho um modelo apresentado pela Prefeitura para poder fazer essa regulamentação. Não, o que a gente deixou, na verdade, dentro do loteamento, ele se prevê essas unidades habitacionais, né, para interesse social, dentro da faixa 3, da faixa 5, pode fazer. Sem reviver, estou deixando aqui um exemplo, a Tegra quiser vir, fazer um empreendimento lá e respeitar os 7 pavimentos e doar todas as áreas públicas, doar todas as áreas alagadas, doar as áreas de inundações, e sistema de lazer e equipamento comunitário, fechou a conta, pode fazer. E se ele não tiver interesse? Se ele não tiver interesse, a gente tem outras maneiras de buscar isso.
entendeu? Porque a gente tem a questão da outorga que pode isentar, da questão do empreendimento de interesse social, a gente tem incentivos dentro do Minha Casa Minha Vida e Casa Paulista numa composição, então é uma outra legislação. Então vamos pensar. Então, dentro dessa legislação, se o mercado, se o empresário não quiser construir, não tem. Não tem, e a gente teria que pensar numa política habitacional dentro do PIX que isentaria outros instrumentos. Mas ela pode fazer na cidade como um todo. Mas então o que o PIX está dizendo é que assim, se o empresário não tiver interesse de construir uma moradia de interesse social, não vai existir e a gente vai ter que botar uma outra legislação. Então, essa legislação não contempla moradia de interesse social. Vereadora, hoje na cidade de Campinas inteira é assim. Você não tem mais obrigação de fazer interesse social na região. Porque não compra da cidade. Você tem um monte de porque não compra a lei. Dos empresários. É a mesma coisa dentro da Então, a lei de justiça de construir moradia de alto padrão e que o décimo de moradia na cidade de Campinas é ignorado. A lei não diz isso. Tá ilegal, Campinas. Existe zona especial de interesse social. Se o secretário puder comentar, onde fica o Estatuto das Cidades, que é o que o pessoal está comentando aqui. O Estatuto das Cidades exige zonas de interesse social e esse é um dos questionamentos sobre a aprovação da Lei 207, da Lei de Desocupação do Solo. Eu discordo porque o plano diretor não vai O crime continua. Cara, a culpa é sua. Zonas de indução para a produção de unidades habitacionais, nós não restringimos a territórios. Ele pode na cidade como um todo. O plano diretor, então, não cumpre o Estatuto das Cidades, que é uma lei federal. Isso foi discutido dentro do plano diretor, desde 2018. Ele cumpre quando ele traz as leis de regularização e a produção de unidades habitacionais com a ampliação de um território que Campinas pode tudo. Então, qualquer região pode ter social. Não há necessidade de travar uma propriedade para que faça a produção de unidades. Fica saudável. Pode. É uma lei federal. Com relação aos equipamentos de... Quando o empreendimento habitacional naquela região, nós temos estudo de impacto de vizinhança. Esse estudo de impacto de vizinhança de qualquer empreendimento ele tem como mitigar e recuperar essas contrapartidas. Então, se vem um empreendimento habitacional, ele pode estar reformando a UPA, ele pode estar construindo uma creche, ele pode estar recuperando o patrimônio histórico, como a gente tem feito hoje com os estudos de impacto de vizinhança no município. Tanto que o nosso prédio de relógio no pátio ferroviário foi revitalizado com isso, com recursos do EIC. Nós construímos as 16 creches, que foi uma contrapartida de uma construtora que entregou todos os projetos para a prefeitura no modelo padrão para licitar. Nós temos recuperação do prédio que foi feito com o EIC. Então, o EIC é o instrumento do Estatuto da cidade, que permite que o empreendedor mitigue os seus encargos. Com lista de recursos vai para fazer essas melhorias nos equipamentos do imposto. Mas só para completar essa parte, então a gente volta para o ponto inicial. A gente depende que o empreendedor tenha um interesse em fazer a construção de equipamentos públicos para que isso seja construído na cidade de Campinas. Equipamentos públicos ou habitação social, você fala? Não, a segunda parte da resposta. Então, a gente vai esperar que o empresário, que ele determine se ele vai reformar a UPA, se ele vai construir o que eu disse para você é que todo o adensamento, ele passa por esse de pacto de vizinhança. E isso tem as suas contrapartidas, as suas mitigações. E quem indica essas mitigações são as secretarias das pastas consultadas. Então, isso é mais uma mitigação que o Estatuto da Cidade trouxe. E hoje a gente tem esse instrumento que está sendo muito bem aplicado. Então, a gente não tem inicialmente, a gente tem uma previsão que vai ser a cidade, a gente não tem indicações das secretarias de quais seriam os equipamentos públicos construídos ali.
Não, o loteamento, gente, vamos voltar. Érica, você quer depois pôr a imagem? O loteamento, ele é obrigado a destinar uma terra para a construção de equipamento público. Lá, EPC. Está lá gravado na matrícula. Se vem um empreendimento habitacional, o estudo pode dizer, olha, você tem que construir essa escola aqui, ou essa creche. E aí é um outro modelo. Primeiro a gente loteia, divide os lotes, vende os lotes, e a construtora que vier nesse lote, ela pode construir uma creche numa área de equipamento público. Que é obrigatório de deixar essa área. Ai, que fofa. Inicialmente existe já o filho está fazendo as coisas do PIDES. Se a secretaria já para a região de Barão Geraldo esses equipamentos, ou se isso vai ser posterior, né, quando os empreendimentos já estiverem em curso. Não, e assim, a gente sabe que existe algumas deficiências com relação a isso. Então, esses empreendimentos vindo, ele vai ajudar, inclusive, a mitigar. Mas a secretaria sabe a demanda. Então, quando vem um empreendimento habitacional e ela é consultada, ela indica qual é a recuperação de uma escola, de uma creche ou de um posto de saúde. Né? Então, isso a gente está vendo lá nessa sigla, na sua região. serve o nosso imposto? Isso lá no Sete Sóis, a empresa a gente está construindo um wave e vai construir um posto de saúde. Porque, na verdade, o adensamento ele acontece e aí, quando tem o estudo de impacto que indica, ele tem 4 anos para entregar o loteamento e 4 anos para construir um posto de saúde, que é o que nós estamos construindo lá no campo de Sete Sóis. Então, esse temporalidade, quando vai aumentando, as pessoas vão morando, paralelo a isso, a construtora vai cumprindo um TAC para exigir essa mitigação. Então, isso a gente tem vivenciado lá e você tem visto como a gente tem construído isso na gestão. Secretário, então eu solicito que essas deficiências, essas demandas da região de Barão Geraldo sejam anexadas ao projeto para que a gente tenha um norte do que, né, de fato, são as demandas para a população. Vereadora, eu sugeria, se me permitir, presidente, eu acho que essas demandas, elas fazem parte do diagnóstico, ela não sei dentro da legalidade, se são objetos de lei. Isso faz parte de um diagnóstico que tem que fazer parte dos estudos e fizeram, vereadora, esse diagnóstico trouxe muita população para nós a questão da necessidade da UPA, isso é fundamental, porque quando vem um empreendimento, eu já sei que foi discutido com a sociedade pediu as oficinas, isso tudo solidifica. Então, essas demandas, vocês podem oficializar sem não, como eu secretário de governo, e quando vier outros empreendimentos que não for só no CEATEC, mas na região de Barão Geraldo, a gente pode indicar para os novos que estão surgindo também, não necessariamente nessa região. Mas eu reforço aqui o pedido para que seja anexado aqui no projeto, né, mesmo que seja na justificativa, quais foram esses estudos que foram feitos de necessidade das demandas da região de Barão Geraldo. Não, perfeito. Essas são, você está dizendo, as existentes. Então, você pode nos oficializar, não tem problema nenhum, mas não é objeto de lei, né? Você apontar isso, é do projeto de lei, né? Eu gostaria de fazer uma última pergunta para a secretária, porque a secretária, voltando na discussão sobre zona de interesse social ou questões, habitação de interesse social, a secretária falou, foi adotado no plano diretor um modelo que não é um modelo de zoneamento, é um modelo de incentivo para se construir. O plano diretor foi aprovado em 2018. Eu queria questionar qual o balanço até aqui. Quantos imóveis de interesse social esse modelo adotado pela Prefeitura lá em 2018 resultou? Quantos desses muitos empreendimentos que estão sendo construídos na cidade de Campinas são de interesse social? Isso na faixa 1 e 2. Porque esse é um balanço necessário para ver se o modelo adotado em 2018 ele é eficaz, qualquer política pública precisa ser avaliada. Então, o que eu me questionei é se tem esse estudo e quanto desses muitos empreendimentos são voltados para a faixa 1 e 2? São de fato habitação de interesse social. Me permite, como vereador, isso aí é objeto de um requerimento e não do projeto. Me permite. Mas se está discutindo que esse modelo vai ser aplicado nessa lei, a gente precisa avaliar
numa audiência pública, a gente avaliar a eficácia. Diretor, a população Agora eu vou abrir a palavra. Para de defender a prefeitura! 42B do Estatuto da Cidade exige que quando expande o perímetro, defina uma zona especial de interesse social. É obrigatório, tem que estar escrito. É obrigatório. É lei federal, tem que ser cumprida. Não é empresa bonzinha, boazinha que vai decidir. Iniciar minha fala a respeito de uma pergunta que foi feita por e-mail, vários questionamentos envolvendo a transitoriedade aí da lei, e ali ela, acho que foi uma mulher, apontou ali algumas incongruências, algumas que a lei, o PL teria apontado algumas leis revogadas, enfim. Eu acho que seria importante aí o envio, seja ao presidente da casa ou ao presidente da comissão, algo mais formal para a própria comissão de legalidade poder avaliar, e aí também a pessoa questiona a morosidade dos projetos em trâmite na prefeitura e também ela cita nos cartórios de registro de imóveis. Eu queria deixar claro que esses cartórios não são de atribuição da prefeitura, são órgãos autônomos, fiscalizados pelo Poder Judiciário, então só para não confundir. Também a título de contribuição, com relação aos questionamentos da vereadora Paola e da vereadora Guida, agora nos últimos questionamentos, acho que caberia um requerimento, se puder endereçar via presidente da Câmara e encaminhar ao Gabinete de Secretaria de Justiça. A gente tem todo o empenho ali de poder responder, porque acho que são questionamentos importantes, essenciais, mas que fogem um pouco do objeto do projeto de lei, e estaremos à disposição para buscar a resposta. Com relação à Lei 207, é um assunto recorrente, por mais que haja entendimentos contrários à lei, é uma lei, antes da minha passagem pela prefeitura, eu não estava na secretaria no momento da aprovação da lei, era de 2018, mas o que nós temos hoje é que é uma lei com plena eficácia. O Ministério Público ajuizou uma ação de inconstitucionalidade contra a lei e o Tribunal de Justiça julgou improcedente esta ação. Portanto, a lei é constitucional, é válida, por isso que ela tem embasado aí as tramitações tanto dos projetos da prefeitura como também de outros projetos de lei que vêm em decorrência. Eu acho que é isso, não sei se... Com relação a título também de contribuição, vereadora Paola, e aí é por isso também que eu peço que a senhora envie o requerimento com relação às demandas sociais, né, de equipamentos públicos. Né? Se há uma deficiência antes de qualquer empreendimento, a prefeitura é óbvio que ela é obrigada a suprir essa deficiência. Né? Então, vamos pegar lá. Sempre se fala de questões de deficiência de saúde. Se antes de a implementação de qualquer empreendimento lá na região de Barão Geraldo, se já há uma deficiência com relação a, exemplo, a um posto de saúde, essa deficiência ela tem que ser implementada independentemente do empreendimento. Ah, o viário do Santander também tinha. Blá, 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 blá. Se quando... Blá, 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 blá. Isso não é democracia, isso é desrespeito. Não, de jeito nenhum. Você está falando uma coisa que não aconteceu. Quando da tramitação de um projeto é apresentada uma demanda de tantas moradias, aí é calculado por todas as secretarias como isso